Olá, jovens! Olá, pais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de orientação de estudos. A gente vai retomar, como sempre, como todos os meus vídeos eu gosto de fazer, a gente retoma um pouco a aula anterior, para depois a gente voltar no assunto principal. Esse vídeo vai abordar outros pontos da técnica de estudo que ficou de fora. Faltaram pontos essenciais para a gente trabalhar. Quando a gente fala de técnica de estudo no vídeo anterior, no vídeo 1, esse é o 2, não se perde aí não. No vídeo 1, a gente falou da leitura, a importância da leitura, da compreensão do que você está lendo, do hábito de ler, de ter um hábito de ler, de buscar desenvolver esse hábito. Pode ser, como eu falei no vídeo anterior, mangá, pode ser gibi, pode ser um romance, pode ser filosofia. Eu não sei o que você gosta de ler, mas é importante que você leia, tenha esse hábito, porque o hábito da leitura vai te trazer um novo vocabulário, novas palavras. Se você pegar pessoas que gostam de ler e ficar próximas dessas pessoas, você vai perceber que eles têm uma riqueza de vocabulário e às vezes acontece da pessoa até usar palavras que a gente nunca ouviu falar. E você fica meio boiando assim no assunto. Meu Deus, o que ele quer dizer com essa palavra aí? É isso. Então é importante ter esse hábito. Eu mesmo, antes de ser professor, vou até ajeitar minha câmera assim mesmo no meio do vídeo. Sem edição mesmo. Vamos lá, rapidinho, para a câmera melhorar. Isso. Mesmo sem antes de ser professor. Por que eu arrumei, eu já explico lá no fundo lá. Antes mesmo de ser professor, eu sempre gostei de ler. Sempre. Sempre tive esse hábito. Então em casa, depois eu faço um corte aqui no vídeo, tiro foto, tem outra prateleira lá no fundo, cheio de livros, cheio de materiais de autores que eu gosto. E tem diversos assuntos. Apesar de vocês terem vendo vários coisas religiosas no fundo, vocês vão perceber que eu vou ter livro aqui de filosofia, vou ter livros religiosos, vou ter livros até de romance, livros de aventura, porque eu gosto também de ler. Não é só isso. Por que eu estou falando do hábito de leitura antes de começar a segunda parte? Porque é fundamental saber fazer a retenção. Porque eu insisto bastante nesse tema de ler. Não adianta a gente saber ler se a gente não tem uma retenção do que a gente lê ou uma compreensão. Peguei até um livro pequeniníssimo que eu tenho aqui, ó, curtinho, dá para se ler em alguns dias, né? É a República de Platão. Filosofia, é que não vai dar que a câmera vai ficar. Mas enfim, tá aqui, ó. Platão, a República. Sou bastante ciumento com meus livros, então, principalmente meus livros de capa dura. Então, difícil pedir emprestado para mim que... Bom, enfim, esse é outro papo. Por que é importante? Importante você ter esse hábito, porque às vezes você... Não sei se já ocorreu com você estar numa situação dessa, mas às vezes as pessoas usam algumas palavras, alguma terminologia que você não conhece. E por que você não conhece? Porque você é burro? Sempre eu gosto de dizer isso. Não, você não é burro, ninguém é burro. Todos nós somos capacitados de inteligências e habilidades. A diferença é que algumas pessoas têm mais habilidades para algumas coisas e outras para outras coisas também, para fazer outros tipos de atividades. Você tem que ter uma técnica de síntese, saber sintetizar o que você está lendo. Como eu falei, não adianta ter retenção, melhor, ler, não compreender e não reter. Não adianta eu pegar o Platão, que é um bom livro aqui. Inclusive, esse livro, para quem já o estudou ou estudou filosofia política, vai saber que é a base dos três poderes que a gente vive hoje no Brasil, vem desse livro. Mas aí tem um outro pensador por trás
que melhora essa ideia de Platão. E aí a gente pega a ideia de um outro pensador. Se você não sabe, vai ficar aí na curiosidade. Eu gosto de fazer isso. Vamos lá. Se você não tem aquele mapa conceitual, fazer um mapa de ideia, rabiscar. Eu não vou mostrar meu caderno não, porque senão vai ficar muito feio. Mas você precisa até saber, compreender, analisar, reter todo o conteúdo que você está aprendendo. Se você não sabe ou não pratica, porque é um ato de praticar. Hoje eu até vou usar um brinquedo aqui na hora do vídeo aqui, vocês vão me entender o que eu estou falando. Se você não pratica, de nada adianta. Nada adianta você assistir. Você pode assistir N vídeos sobre orientações de estudos, como organizar material, como um dos primeiros vídeos meus eu falo sobre compromisso, como ter o compromisso com o estudo, como criar esse compromisso. Não adianta você ter nada disso se você não cria outras técnicas de você, porque é uma junção. Bom, dadas as devidas proporções, eu acho que já deu para dar uma pincelada no que a gente falou. Sobre manter o foco é importante. Quando a gente fala em manter o foco toda vez que você está estudando, sei que é impossível o que eu vou falar agora, mas desligar o seu aparelho eletrônico. Se não dá para desligar o seu celular, desconecta as suas redes sociais. Pelo menos aquele instante, aquela hora, 1 hora, meia hora que você se dispôs a estudar, põe no modo avião, põe no silencioso. Então, professor, não posso deixar meu celular no modo avião porque posso receber uma ligação. Tudo bem, não tem problema. Então, deixa lá bonitinho. Organize-se, mantenha-se um planejamento como no outro vídeo eu já falei. Tem um calendário virtual, mas tem um calendário físico mesmo. E onde você vai fazendo xizinho mesmo. Bom, aqui tal dia eu tenho um seminário, tal dia eu tenho que entregar um trabalho. Usar um marca-texto, eu ia fazer na mesa aqui, mas não ia sair. Usar um marca-texto, grifar palavras. Isso ajuda você a manter o foco no seu estudo. Por que eu já estou falando de foco? Porque o foco ele vai puxar o nosso assunto de hoje. O principal. Qual é o nosso assunto de hoje? A memorização. Professor, memorização é complicado. Eu sou uma pessoa que eu esqueço rápido. Eu também sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, por exemplo, com nomes. A turma aí que eu tô dando orientação de estudo pode perceber que às vezes eu falo, oi Flor, oi querida, oi não sei o quê, porque muitas vezes eu acabo esquecendo o seu nome. Então, para mim não é uma gata. Ou às vezes eu até pergunto, qual que é o seu nome mesmo? Qual que é o seu nome? A pessoa fala, caramba, esse cara já me perguntou umas 300 vezes. Tem uma dificuldade com o nome. Mas rosto, eu vi você 1, 2 vezes, para mim é o suficiente. Eu já gravo. Bom, conheço essa pessoa de tal ambiente. A memorização é um processo dentro do estudo que a gente precisa desenvolver. Kant, eu sempre vou usar filosofia nas minhas orientações de estudo. Kant, quando ele se referia à memorização, ele usava uma frase assim, pequena, curtíssima, para dizer sobre a memória. Ele dizia que a memorização ou a memória eram as maiores faculdades que o ser humano possuía. Isso era Kant. Eu até separei um pequeno texto de Cícero. Cícero é um filósofo também lá da Grécia. Ele vai dizer assim: para aqueles que desejam melhorar a memória, certos lugares devem ser fixados, e para as coisas que devem manter na memória, deve ser usados símbolos na mente e dispostos como estão naqueles lugares. Assim a ordem dos lugares preservarão a ordem das coisas. Os símbolos das coisas denotarão as próprias coisas. Assim,
devemos usar os lugares como tabelas de cera ou símbolos de letras. Cícero está resumindo a ideia de memorização aqui nesse pequeno trecho, que basicamente é isso. Como a gente vai melhorar a nossa memória? Eu trouxe até um brinquedo infantil aqui, ó. Peguei do meu amigo aqui, ó. Trouxe um carrinho. Um carrinho de formas. Quando uma criança começa a lidar com formas, tá vendo? Ele é cheio de formas. Você vai ensinar para a criança formas. Isso é um brinquedo de uma criança de um ano e 7 meses que eu tenho aqui em casa. Então, ele coloca no círculo, não dá certo, ele coloca aqui, não dá certo, ele coloca aqui em cima, não dá certo, ele vai encaixando. Ele viu que ele colocou no triângulo, ó, vou colocar no triângulo, vamos ver se dá certo. Ih, não foi. Vamos colocar no triângulo em cima, vamos ver se vai. Foi. Pronto. Fez isso. Ele vem, pega, são várias formas, eu peguei só o triângulo para exemplificar o que eu quero. Mas aí a criança vai de novo e vai batendo nas formas até encaixar. Vai tentar no triângulo aqui. Vamos ver se o triângulo vai. Ah, não vai. Vamos tentar assim? Não, não vai. Vamos tentar assim, ó. Não vai. Vamos tentar assim? Não vai. Vamos tentar assim. O que eu quero dizer com esse brinquedo, ó. E vai tentando, né? Vou colocar aqui no triângulo de novo para mim não perder a pecinha. Coloquei aqui. A criança coloca, ela sabe que desce. Esse é um brinquedinho bobo pra gente que já cresceu, um caminhãozinho cheio de buracos, cheio de formas. Pra criança, pra que serve? Ela desenvolve uma habilidade brincando. A primeira habilidade é a motora, depois ela vai desenvolver a habilidade do raciocínio, ela vai desenvolver uma habilidade da memorização. E assim é com a gente. Tudo conosco tem que ser assim. Vou pegar até meu canetão que eu uso em aula. Para a gente memorizar que esse canetão é vermelho, a gente precisa fazer uma ligação com algo que nos lembre vermelho, né? Primeiro a gente precisa conhecer o que é, o conceito e para que a gente está memorizando esta coisa. Então vamos lá. Uma forma de eu memorizar esse canetão. Quero memorizar que ele é vermelho, mas eu não posso esquecer que ele é vermelho. Estou no meio da aula, falo para o aluno, oh, pega para mim lá aquele canetão, o red. Já memorizei que red é vermelho em inglês. Beleza. O que eu posso usar como exemplo? Ah, balão de festa redondo, vermelho. Eu vou usando coisas que vão criando ligações uma com as outras. Outra maneira de memorizar qualquer coisa que a gente faz é ensinar as pessoas. Por mais que a gente viva num mundo individualista, onde as pessoas, cada um busca competir umas com as outras. Ah, eu busco fazer o vídeo melhor que o outro professor que dá orientação de estudos. Ah, porque o meu vídeo tem edição, meu vídeo tem... Às vezes a gente vive nisso. Porém, se a gente viver de modo a pensar diferente. Bom, eu posso ajudar o meu colega lá que faz o mesmo assunto sobre orientação de estudos a gravar um vídeo diferente. Ou nós gravarmos juntos, eu editar o vídeo dele, vou ensinar ele a editar o vídeo dele. Por que eu estou falando isso? Eu ensinando o meu amigo a editar o vídeo, meu amigo professor, ensinando ele a editar um vídeo. O que está ocorrendo comigo? Automaticamente, eu estou memorizando aquele aprendizado. Então, se eu quero memorizar algo, a melhor maneira é ensinar alguém. Quero ensinar a forma de Bhaskara. Como que eu faço? Vou lá para matemática agora, ó. Deu um salto da filosofia para matemática. Como que eu faço? Uso, sento com um colega. Você entendeu a forma de Bhaskara? Ah, mais ou menos. O professor Alessandro explicou, mas explicou muito rápido. Não deu para pegar o que ele queria falar. Vamos junto? Vamos fazer aqui a fórmula de Bhaskara? Como começa? E aí você começa a ensinar.
e ele te ensinar também. E ambos vão memorizando. A leitura é uma maneira, né? Vou voltar aqui no meu amigo Platão, que é o livro mais próximo que eu tô. É uma maneira. Por exemplo, eu dei um exercício na atividade 3, se eu não me engano, da memorização agora, que o que era imanência em Kant. Lembra disso? Se eu perguntar para você o que é imanência, automaticamente você vai associar imanência a Kant. Automaticamente. Tem outros pensadores que falam sobre a imanência? Tem. Mas se eu falar em imanência, a primeira pessoa, a primeira palavra que vem em você é Kant. Automaticamente, se eu falar assim, me defina a imanência, eu falar assim, a de Kant, né? Por quê? Porque você memorizou essa ideia que a imanência está em Kant. Então, a maneira de ensinar uma pessoa é muito válido. Ler mais de uma vez o mesmo texto. Reler. Sabe aqueles textos que eu falei que você grifa? Marca lá, usa o... Vou pegar minha caneta aqui de novo. Usa o marca-texto. Grifa as frases. Releia aquelas palavras. Dê sentidos, dê significados para aquelas palavras. Para quem tem aula comigo sabe, eu gosto muito de usar o significado da palavra. Olha, esta palavra no grego quer dizer isto. Esta palavra vem do hebraico, quer dizer isto. Esta palavra em português ela é definida. Por quê? É uma maneira da gente, se a gente entende o conceito, e aí a gente vai fazendo uma ramificação em cima da nossa palavra. Então, definição da palavra amor. Pensou que eu ia escrever na tela, né? Tô tão doido assim não. Amor. Definição. Eu sendo professor de filosofia, o que eu penso automaticamente quando você me fala amor? Vou pensar nos 3 tipos de amores. Os 3 tipos de amores socráticos. Já automaticamente já me remete. Mas amor pode ser o quê? Eu posso virar para você e falar assim, tá, vamos falar de amor. Amor o quê? Vamos ramificar o amor. Amor em família, amor entre amigos, amor entre irmãos, amor entre desconhecidos, até porque não, né? Uma pessoa que acaba de se conhecer e aí brota aquela paixão e depois se torna um amor. Como que a gente vai definir essa palavra? Então a gente vai buscar ramificação. Por que eu estou falando disso? Se a gente vai marcando, sublinhando as palavras e lendo mais de uma vez tudo que a gente escreveu. Outra coisa para a gente aprender a memorizar, que agora eu sei que vocês não vão gostar muito do que eu vou falar, é gravar. Gravar. Pegar lá seu celular na aula. Hoje, deixa eu pegar o dia de hoje. 23, aula de organização de estudos. Professor Alessandro. Põe lá o celular para gravar. Aí você ouve aquela aula novamente. É uma maneira. É uma maneira de você gravar o conteúdo dentro da sua cachola. Fazer associações, pequenas associações. Como eu disse, imanência remete a Kant. Ok. Se eu jogar uma palavra aqui, eu estou procurando um objeto qualquer para usar, mas tudo bem. Se eu falar criança para você, criança remete o quê? Talvez para você remete irmão, sobrinho, talvez remeta inocência, talvez remeta desejo de um dia ser pai, um dia de ser mãe. Criança remete para você bagunça, algazarra. Então a gente vai fazendo associações do que a gente quer com esta palavra. Assistir filme é outra maneira de melhorar. Vou usar o meu exemplo. Como professor eu preciso, né? Tenho um objetivo para ano que vem. Vocês já sabem que eu estudo, faço uma outra faculdade. Tenho um objetivo de conseguir um mestrado, uma bolsa de mestrado na área que eu estou estudando. Então eu preciso melhorar o meu inglês. Qual é o meu objetivo? Bom, se eu preciso melhorar meu inglês, vou usar filmes, séries,
vídeos do YouTube, muitas vezes sem legenda. Pô, professor, mas se você não entende do inglês, como que você vai assistir uma coisa que você não entende? A ideia é essa, é pegar, ouço uma, duas, três vezes algumas palavras, as palavras que eu não sei eu vou anotar, não todas, lógico, que dentro de um seriado, de um vídeo de YouTube, às vezes ficar parando é chato até. Anoto, pego o meu dicionário, bom, quer dizer isso, e vou juntando as frases, e vou associando as palavras em inglês. E aí eu vou associando closet, né? Sleep, e aí eu vou associando sleep, dormir, ok, então hora de dormir, né? Closet, armário, guarda-roupa, e aí vai. E aí você vai associando a objetos. Isso para mim na matemática acontece muito de uma maneira na matemática e na física. Talvez para vocês ainda vocês não tenham essa percepção, ou até tenham alguns, mas seriam bons se todos tivessem. Eu muitas vezes estou andando na rua, é como eu acompanho minhas mãos agora. Minha mão não está na cara à toa, não. É como os números estivessem andando na minha volta. Eu vejo números e vejo a física acontecendo na minha frente a todo momento. Falo, meu Deus, olha quantos números aqui, olha quanta matemática acontecendo aqui, e as pessoas não se dão conta. E aí às vezes eu ouço das pessoas dizer assim, nossa, matemática é muito difícil, professor. Não é, não é. Para você memorizar, então você precisa pegar um vídeo, talvez a didática de um professor, de uma pessoa, para você seja mais complicado. Então, o que você vai fazer? Pega um vídeo de uma outra pessoa. Assisto outros vídeos de outras pessoas explicando. Talvez a didática daquela pessoa não seja uma coisa que a gente tem que pensar. É no encadeamento, fazer essas conexões que eu estava falando entre as palavras mesmo. Vou usar outros exemplos que eu até separei. Quando a gente fala de energia eólica, o que você pensa na sua cabecinha? Energia eólica. O que é energia eólica? São aquelas grandes turbinas movimentadas pelo vento. Eu particularmente me falo energia eólica, eu já lembro daquelas turbinas enormes, mas já me lembro de Ceará, Nordeste, Sol, aquele canto todo lá. Já me lembra que tá para lá. Então a gente vai fazendo essa associação. Se eu falar de movimento centrífugo, vamos lá, vou usar a física agora. Se a gente entrar no movimento centrífugo, lembra lá das leis de Newton, inércia, né? Qual é o momento que o corpo sai da inércia, que é a segunda lei de Newton. Lembra a terceira lei de Newton, ação e reação. Lembra tudo isso. E aí lembra que vai ter um movimento centrífugo na física. Que o movimento centrífugo vai falar que é o corpo sofrendo um momento da inércia, porém um movimento circular, um movimento repetitivo. Porém, todo objeto que tiver em sua volta não está sofrendo a inércia. Ele não está. Qual exemplo? Quando eu penso em movimento centrífugo, toda vez que eu vou dar esse tópico na aula, eu uso esse exemplo. É batata, os alunos já até sabem, que estão acostumados já sabem. Vou falar da máquina de lavar. No momento que a máquina está fazendo a centrifugação da roupa, né, o tambor está batendo aqui, ó. E as roupas estão à sua volta ali, saindo do movimento inerte. Então a gente vai fazendo essas associações. Isso é uma maneira da gente desenvolver uma memorização. São pequenas coisas do dia a dia, sabe? Quando você precisa chegar num lugar, hoje a gente usa muito o Google Maps, Waze, entre outros aplicativos aí, infinitos, né? Principalmente vai pegar ônibus e tudo mais. Ótimo. Eu particularmente, por exemplo, Movit, que é um outro aplicativo além do Google Maps para ônibus.
Eu uso o Movit quando eu vou pegar ônibus, eu não conheço o lugar, eu uso esse aplicativo. Porque o Movit para mim ele é bem mais seguro até que o Google Maps. Uso o Movit. Vou na Zona Leste, tô pensando, na Vila Guilherme, pronto. Num bairro qualquer da Vila Guilherme. Uma rua qualquer da Vila Guilherme lá, vou resolver alguma coisa lá na Vila Guilherme. Uso o Movit e vejo quais são as condições. Vou lá. Eu vou uma única vez usando o Movit. Na segunda vez, eu já sei qual é o caminho. Eu já sei qual são os ônibus que eu tenho que pegar, quais são os pontos que eu preciso descer. Por quê? Na volta ou na ida, eu já vou criando pontos de memorização. E aí eu vou usando comércios como, bom, aqui tem uma loja de móveis planejados. Ali na frente, ó, tem uma escola. Bom, ali tem outra escola de inglês. Bom, ali tem uma escola particular com muro azul. É o ponto que eu tenho que descer ali, tá ok. No ponto que eu tenho que voltar, do outro lado da rua tem um Habib's. Então eu vou criando essas associações. E aí eu já não uso mais o aplicativo. Não estou dizendo que a gente não possa usar nenhum aplicativo até mesmo para memorização. O último ponto que eu deixei assim para a gente falar de memorização, que é o mais polêmico, que muitos vão me xingar agora aí por trás da tela. Ah, professor. Escrever sempre à mão. Sempre. Quer memorizar algo? Escreva à mão. Quer aprender de verdade na escola? Escreva sempre à mão. Sempre. Comece a observar à sua volta, no seu círculo de amigos, os que mais aprendem são os que copiam à mão. Ah, professor, tá mais ou menos isso. Mas é verdade, porque quando você escreve à mão, quem tem aula comigo sabe, eu peço sempre trabalho feito à mão, nada digitado, tem que ser à mão. Porque quando você escreve à mão, você tem que ler o que você está escrevendo, porque senão você erra, e aí você tem que passar o corretivo, às vezes você tem que arrancar a folha, começar tudo de novo, enfim. O escrever à mão é uma maneira de memorizar. Vejo muito aluno hoje que fala assim, professor, eu posso tirar foto? Depois eu copio. Falo, meu chapa, sem problema. Pode fazer, mas copia e depois no caderno mesmo, de verdade. Por quê? Porque é uma forma de você memorizar. E tirar a foto muitas vezes, eu sou estudante, sei como que é, a gente tem a vida corrida, tem trabalho, tem um monte de tarefa para estudar, para fazer. E aí quando a gente se dá conta, passou o dia, a gente não faz aquela tarefa, não faz aquele trabalho, não copiou o bendito texto lá que a gente tinha que passar para o caderno. Então escrever à mão é uma maneira perfeita, perfeita e segura, a caneta caindo da minha mão. É uma maneira segura de memorização. Uma outra coisa importante, que eu já até falei em outro vídeo, vou retomar aqui. Tenha um cronograma de horários. Estabeleça para você, a gente está falando de orientação de estudos. Então, é importantíssimo você montar o seu cronograma. Segunda-feira, à tarde, eu estudo física e química. Busco uma relação entre as matérias. Vou estudar física, química e matemática, que tem relação, né? Na terça-feira eu vou estudar história e geografia, porque são matérias que fazem ligação. Na quarta eu estudo sociologia e filosofia, que se você pegar filosofia e sociologia, eu ia falar 70%, mas vou baixar o número para uns 50%. Uns 50% dos pensadores da filosofia ou da sociologia são contemporâneos ou são até mesmo os mesmos pensadores. Se você vai encontrar Platão lá, você vai encontrar Weber dentro. Weber vai falar, já é da sociologia, ele vai falar sobre construção social, aí você vai usar ali na filosofia para falar sobre sociedade, você vai usar
Foucault, que é um outro pensador filosófico, para falar sobre o poder, o que Foucault pensava sobre o poder, então como Foucault determinava esse poder, e aí vai. Então você vai estudar esses pensadores. É que filosofia eu me empolgo, vou embora. Você vai fazer uma relação entre português e inglês, vou estudar então na quinta, português e inglês. Então você vai relacionando as matérias e criando um cronograma. Quanto tempo eu estudo para cada matéria? Vai ser da sua meta diária. Quanto você determinou? Você determinou meia hora para cada matéria? Vai ser meia hora. Vai ser uma hora? Não, professor, eu determinei que eu vou ser um CDF daqui para frente, vou estudar 2 horas por dia. Aí a gente vai entrar no outro tópico. Respeitar o seu tempo. Respeite o seu tempo. Não adianta, eu já falei em todos os outros vídeos, eu sempre retomo, não adianta você querer estudar 2 horas por dia se você não tem o hábito de estudar 30 minutos. Então, passo por vez. Passo por vez. Começa com meia hora cada matéria. Daqui 15 dias você coloca 45 minutos daqui. Mais 15 dias, 1 hora daqui. Mais 15 dias você coloca 1h15. E vai. Tenha noção do seu tempo. Outra coisa importantíssima quando a gente vai falar dessa parte de orientação. Já estou pulando da memorização, estou indo para outros tópicos. É intercalar as disciplinas, que é o que eu estava falando, de você buscar fazer uma relação entre as matérias. Porque fica mais fácil. Porque não adianta você querer estudar na segunda-feira, matemática e filosofia. Há momentos que a matemática e a filosofia vai se encontrar lá com Pitágoras, né? Pitágoras lá, o pré-socrático, vai falar de cálculos, matemática. Aristóteles vai falar de alguns cálculos, mas não casa, não dá liga entre os dois, compreende? Então você precisa intercalar disciplinas, mas disciplinas que sejam de interesse comum, posso chamar assim. Importante, quando você montar esse seu cronograma de estudo, seja flexível com você. Reconheça, primeiramente, as suas falhas. O que é reconhecer as suas falhas? Bom, professor, o senhor está pedindo para mim estudar meia hora. Eu não consigo estudar meia hora por dia. Não dá. O meu limite é 15 minutos. Tá, mas seja 15 minutos estudando. Eu guardei meu livro do Platão. Seja 15 minutos estudando de verdade. Estude, pegue ali, nesses 15 minutos, pega seu caderno, faça anotações, desconecta as redes sociais e tudo mais. Seja flexível. Aí, estudar com os amigos é uma forma da memorização ajudar também. Lembra de eu falar de ajudar o amigo? Estudar com eles. Fazer grupos de estudo. O WhatsApp está aí, galera. Para isso mesmo. Você montar grupos. O Google Meet está aí. O Zoom. Enfim, a gente tem infinitas plataformas hoje. Se eu for ficar citando aqui Teams da Microsoft, a gente tem N plataformas que você pode falar assim, galera, vamos marcar um dia? Ou vamos marcar um dia na minha casa, tal, a gente estuda? Pode ser. Pode ser um dia online também, falar, ó, professor de matemática, o Alessandro, passou tal atividade. Todo mundo fez? Você pega um grupo de 5 amigos. Todo mundo fez? Todo mundo fez. Vamos se reunir online? Vamos tirar dúvida? Ou quanto que deu a sua resposta da questão número 1? Ah, deu 23. Ou a minha deu 21, mas como que você achou esse 23? Conta para mim seu caminho. Ah, foi assim, assado. Ah, eu fiz desse jeito. Ah, então entendi. Aí eu achei meu erro. Então estudar com um amigo é uma forma de memorizar e de aprendizado. Mas seja sincero com você.
Busque ter essa flexibilidade. Uma outra coisa que agora vai entrar bem fora do contexto é assim, o professor acabou de falar de foco, de estudar. Seja flexível com você. Escute música. Tire uns minutos. Estudou? Acabou de estudar? Ufa! Eu tenho meu canto de estudo. Esse lugar onde eu gravo os vídeos, geralmente, os que vocês estão vendo. Depois vai ter um ou outro ambiente que eu vou gravar. Mas geralmente é esse ambiente. É meu canto de estudo. É onde eu sento. Aqui tem uma mesa de computador, né? Tá os meus livros ali. Boa parte do que eu preciso para estudar está ali, de artigo, material. Tá tudo separado num canto. Então, eu tenho sempre à mão o que eu preciso, né? Para quem não sabe, eu faço teologia. Então, vocês estão vendo no fundo Bíblias. Tem Bíblias, Bíblias no plural mesmo, porque eu tenho Bíblias de várias edições. Tem até Bíblia evangélica, Bíblia católica e católicas de várias edições, Ave Maria, Pastoral, Loyola e por aí vai. Por quê? Porque eu preciso ter várias linguagens. Tenho Bíblias traduzidas literalmente do grego, somente do grego, do hebraico, as evangélicas, né? Que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho que ter isso sempre à mão, mas eu tenho meu canto de estudo. Terminei de estudar, fiz a tarefa da faculdade, vou usar meu exemplo, fiz a tarefa. Eu estou na fase que eu estou desenvolvendo um TCC. Então, o TCC exige muita leitura, separar livro, ler o autor, resumir, entender a ideia do autor e escrever no TCC. Pego 1 hora para escrever meu TCC, estou escrevendo meu TCC. Cabeça tá cheia, não aguento mais. Paro, vou lá, ouço uma música. Por que não meditar, né? Às vezes tem música que até nos ajuda a dar uma meditada, dar uma viajada um pouco no pensamento. Ouço vídeos que não tem nada a ver com o contexto que eu estudo. Pego lá um podcast, pego algo no TikTok lá que eu acho engraçado lá, sigo alguns influenciadores, vou lá, vejo umas piadas lá, tá, para me distrair, vou. Tá errado? Não está errado. Outra coisa, tenha sempre uma boa noite de sono. Esse negócio de você acordar cedo, principalmente para quem estuda cedo, e dormir tarde da noite, assim mesmo, 1, 2 horas da manhã, 1h30, e no outro dia você chegar na escola às 7, não rola. Porque aí o corpo fica mal pra caramba. Mal pra caramba, né? Você não tem o pique, você não tem gás. Você fala, estudar hoje, não, meu Deus me livre. Hoje, não, hoje. Tem dia que tudo bem, tem dia que não vai rolar mesmo estudo, porque a gente tá cansado por N coisas. Mas a maioria do tempo, 90% mantenha uma boa noite de sono. Tenha uma atividade física para te manter também uma saúde corporal e até mesmo uma saúde mental, porque você precisa que a sua saúde mental e a sua saúde corporal esteja relacionadas, estejam equilibradas. Você precisa buscar esse equilíbrio entre você, entre a sua saúde mental, corporal. Por isso que eu falo de ouvir música aqui, né? Tô até com o fone aqui, Bluetooth. Veja sempre o lado bom de estudar. Tudo na vida tem seu lado bom. Às vezes a gente enxerga as coisas muito negativamente, né? Como professor, volto a dizer, ouço bastante isso, já ouvi, e olha que eu tô há pouco tempo aí, em 45 dias, acho que eu já ouvi isso umas 4 ou 5 vezes. Professor, tá, o que o senhor acabou de dar na lousa, o que serve na minha vida? Do que me adianta? Aí é a hora, né? É a hora de eu explicar para que serve aquela matéria ou aquele conceito. Para que serve eu estudar filosofia? Vou virar hippie, professor? Não, não vai virar hippie, não. Você vai refletir sobre várias questões do mundo, do universo, da política, enfim, sobre temas de
onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida e por aí vai. Então, veja o lado positivo. Se você tiver um pensamento negativo, isso eu sempre gosto de dizer e eu vou dizer até o último vídeo que eu gravar sua cabeça trava. Se você olhar para uma equação de segundo ou terceiro grau, você fala assim, eu não sei fazer, automaticamente seu cérebro faz isso aqui, ó. E fecha. Se você falar, eu não sei, seu cérebro faz isso. A partir do momento que você olha para aquilo e fala assim, eu acho que dá para fazer. Seu cérebro que está assim começa a se abrir a uma oportunidade. Então, tenha oportunidade. Olhe o lado bom de estudar. Crie novas formas de estudar. Quais são as novas maneiras? Falei de escrever, falei de gravar aula, falei de estudar com os amigos, falei de ensinar pessoas. Talvez você tenha uma nova ideia, um novo jeito, né? Talvez o seu novo jeito de estudar seja... para você funciona estudar na biblioteca da escola. É um novo jeito. Olha, eu preciso pegar lá um horário, vou conversar lá e vou estudar na biblioteca da escola, porque lá é um ambiente que me ajuda. Crie um sistema de recompensa para você mesmo. Olha, se essa semana eu conseguir cumprir o meu cronograma de estudo certinho, segunda a sexta, aí você está criando uma meta para você. Segunda a sexta, eu falei que eu vou estudar essa e essa matéria, ou, né, como eu gosto de dizer, às vezes intercalar segunda, quarta e sexta eu estudo, terça e quinta eu descanso, e aí você pega o sábado para estudar, mas se você não quer estudar o final de semana, você pega segunda a sexta. Mas vamos supor que você fez a meta de segunda a sexta. Cria um método de recompensa. Bom, se eu estudar, conseguir bater essa meta, no sábado, eu vou tirar o dia todo para jogar videogame. Ou vou me esbaldar com açaí. Ou vou marcar aquele rolê com os amigos para relaxar e tudo mais. Crie algo que te motive a estudar. Crie esse sistema para você. E você não precisa nem divulgar para os outros, não. Olha, eu criei não que você não possa, né, ensinar. Mas você precisa ficar... falar assim, hoje se eu estudar matemática e resolver uma equação e aprender a equação de terceiro grau, vamos na equação de terceiro grau. Se eu aprender a equação de terceiro grau, eu vou comprar uma caixa de bombom. Isso eu não precisa nem dizer para ninguém, não. São pequenas recompensas. Vou dar um exemplo simples, né? Eu uso esse sistema de recompensa, eu uso comigo. Então toda vez que eu alcanço algo que eu almejo, como um bom gordinho, eu sempre relaciono o sistema de recompensa com comida. E teve uma tarefa da faculdade que eu precisava fazer, precisava me motivar. E aí eu falei, bom, se eu alcançar, se eu entregar antes do tempo previsto para o professor, eu vou me dar o luxo de ir no rodízio do Habib's. E aí foi feito. Não precisa nem dizer, né? Uma semana antes do prazo, professor, tá aqui minha tarefa. Mesmo sem saber a nota, tá aqui minha tarefa. Tá entregue, tá bonitinho. Por que sem mesmo saber minha nota? Porque eu sabia que eu tinha feito bem. Confiava e confiei no resumo que eu tinha feito, entregue. Fiz 4 laudas, né? Ou 4 páginas de um resumo com as minhas opiniões sobre o autor, o que eu pensava, o que o autor poderia melhorar e tudo mais. Trouxe referências bibliográficas, fiz um trabalho completo. Entreguei para o professor, tá aqui, ó. Pá. Deu certo? E aí me dei como... Na hora que eu entreguei o trabalho, no
Final de semana eu estava lá no rodízio do Habib's com os amigos e tudo mais. Então é importante você ter. Para a gente terminar, eu até falei em algumas salas que eu entrei da orientação de estudo. Use o método Pomodoro. E quando eu falo em Pomodoro, lembra que eu falei lá de associação lá atrás, lá no início? Pomodoro para mim me lembra uma marca de molho de tomate. Então, mas a ideia é essa. É uma metodologia italiana criada. O que é o método Pomodoro? Você estuda 20 minutos, 20 minutos, para 5 minutos. Eu estudo aqui nesse quarto, como eu falei. Estudo 20, paro, 5 minutos. Vou beber uma água, vou dar uma volta, vou conversar com as minhas esposas, é ótimo. Conversar com a minha esposa, vou brincar com meus cachorros, nesses 5 minutos. Volto. Senta aqui, estudo mais 20 minutos. Paro mais 5. Faço essa mesma coisa, né? Brinco com meus cachorros, converso com a minha esposa, tal. Sento aqui de novo. Estudo mais 20 minutos. Aí vou, falo com ela, converso, não sei o que. Faço o que eu tenho que fazer, parei, finalizei. Por quê? Porque já deu 1 hora. Se eu pus uma meta de 1 hora, é 1 hora. Se a meta é maior, eu vou fazer. Mas sempre intervalos curtos, 5 minutos. Por quê? Você cria no seu cérebro uma dispersão dentro dele. Você está concentrado em algo, um artigo, no meu caso, você está concentrado em algo que você está lendo ali, tá fixado naquelas ideias, mergulhado dentro daquele ambiente, e de repente você dá uma pausa, assim, um break no seu cérebro e fala, opa, para aí. É isso. Usa essa técnica. Faz esse teste para qualquer matéria. Seja matemática, seja inglês, seja química, seja biologia, qualquer matéria aí do 2º ano. Faz esse teste. Te garanto que você vai bem em qualquer atividade. Seja ela prova, seja ela uma atividade que o professor te deu como eu vou passar daqui a pouco. Enfim, você vai se dar super bem usando uma técnica. 20 minutos estuda, 5 para. 20 estuda, 5 para. É isso. Não tem segredo. Técnica Pomodoro é isso. Tá bom? Dúvidas, sugestões, alegrias, choros e remorsos, qualquer coisa, brincadeira. Mas qualquer dúvida a gente pode conversar pelo Google Sala de Aula. A gente está disponível lá, o vídeo vai estar lá. E qualquer dúvida, pode me procurar no corredor da escola. A gente vai conversando, a gente vai se falando, tá bom? Forte abraço. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser.